Susan Boyle é a prova viva de que nunca se deve julgar um livro pela capa. Sob os holofotes, sua bela voz parece contar uma história de triunfo, com cada nota ressoando com sucesso, fazendo tudo parecer impecável. No entanto, quando a última nota desaparece, uma história muito mais complexa e comovente emerge. Uma história repleta de lutas contra problemas de saúde, conflitos familiares, atenção indesejada e os restos de um amor que deu errado. Vamos explorar os aspectos mais difíceis de sua jornada. Os médicos haviam diagnosticado errado Susan Boyle por grande parte de sua vida. Durante os primeiros 51 anos, Susan Boyle acreditava que tinha danos cerebrais causados por uma falta breve de oxigênio ao nascer. Mas em 2013, essa narrativa foi completamente virada de cabeça para baixo quando os médicos descobriram a verdadeira causa de suas dificuldades. Em vez dos danos cerebrais inicialmente pensados, a famosa estrela do Britain's Got Talent foi diagnosticada com Asperger, uma forma de transtorno do espectro autista. Em uma entrevista ao The Guardian, um ano depois, Boyle se referiu a esse diagnóstico como uma bênção disfarçada, oferecendo-lhe um novo senso de compreensão. Ela explicou que sempre achou que o rótulo inicial era injusto, e agora, com o novo diagnóstico, finalmente entendeu o que estava acontecendo, o que lhe trouxe alívio e uma sensação de paz. Pessoas no espectro autista, como Boyle, frequentemente enfrentam ansiedade elevada em situações que podem parecer triviais para os outros. Elas também costumam ter dificuldades com interações sociais e comunicação. O diagnóstico de Asperger de Boyle não só trouxe clareza pessoal, mas também abriu portas para uma maior conscientização social sobre a neurodiversidade. Boyle compartilhou abertamente que procurou uma segunda opinião de um especialista na Escócia devido à preocupação com um problema médico mais sério. Embora ela esperasse que seu diagnóstico não mudasse drasticamente sua vida pessoal, Boyle expressou a esperança de que isso levasse a uma maior aceitação e compreensão por parte dos outros. Ela acreditava que as pessoas a tratariam com mais gentileza, agora que teriam uma ideia mais clara de quem ela era e por que se comportava da maneira como se comportava. Ela enfrentou bullying implacável na escola. A escola deveria ser um lugar seguro, um espaço onde os alunos podem aprender e se desenvolver. No entanto, a experiência escolar de Susan Boyle estava longe desse ideal. Em uma entrevista reveladora ao The Daily Mail, em 2017, Boyle abriu-se sobre a cruel realidade de ser intimidada por simplesmente ser diferente. Fui intimidada porque era diferente. As pessoas diziam coisas terríveis para mim, ela admitiu. A presença constante de sua mãe na escola destacou a falta de ações contra o bullying na época, em contraste com as políticas mais abrangentes contra o bullying existentes hoje. O bullying que Boyle sofreu ia além de insultos verbais. O abuso físico também era uma ameaça constante por parte de seus colegas. Em 2011, ela compartilhou com o The Daily Mail que foi erroneamente rotulada como hiperativa, uma explicação equivocada para suas reações emocionais ao tratamento contínuo e cruel. As cicatrizes emocionais de tamanha crueldade são inimagináveis, especialmente para uma pessoa jovem que lutava com a dor de ser diferente. O sofrimento de Boyle foi agravado pela ignorância generalizada sobre as dificuldades de aprendizagem durante seus anos escolares. Essa falta de compreensão apenas deu mais munição para os agressores em seu comportamento cruel. Surpreendentemente, o abuso não veio apenas de seus colegas. Boyle também enfrentou maus tratos por parte de professores. Em uma entrevista ao The Mirror, em 2009, ela relembrou como alguns professores diziam para ela calar a boca, criando uma atmosfera tóxica onde até os adultos que deveriam protegê-la faziam parte do sofrimento. Ela também revelou que era submetida a abusos físicos diários,
uma realidade de partir o coração para qualquer criança que esperava orientação e cuidado. Ser intimidada tanto por colegas quanto por professores pinta um quadro doloroso dos anos escolares de Boyle, ilustrando uma época em que a conscientização sobre dificuldades de aprendizagem e medidas eficazes contra o bullying eram quase inexistentes. Apesar dessas dificuldades, a força e resiliência de Boyle para superar tais desafios a tornaram uma defensora poderosa para aqueles que enfrentam lutas semelhantes. A epilepsia também tornou seus primeiros anos difíceis. Além do diagnóstico incorreto de dano cerebral, Susan Boyle teve que enfrentar a epilepsia desde muito jovem. Em uma entrevista sincera ao The Daily Mail, em 2011, a estrela do Britain's Got Talent revelou que sofria de convulsões regulares durante seus anos escolares, o que dava aos seus agressores ainda mais motivos para atacá-la. Boyle explicou que seus pais, inseguros sobre a melhor forma de lidar com sua condição, adotaram uma abordagem protetora. "Eu fui envolvida em algodão", ela lembrou. Apesar das boas intenções de seus pais, Boyle também mencionou como eles a chamavam de sensível. Ela compartilhou como os desmaios na escola eram uma ocorrência frequente, um aspecto de sua vida que ela raramente discutia antes. Esse desafio médico, combinado com a falta de compreensão sobre a epilepsia, tornou seus primeiros anos ainda mais difíceis. Olhando para o passado, Boyle expressou a crença de que até mesmo a comunidade médica estava mal informada sobre epilepsia na época. Ela observou que pessoas públicas normalmente não eram associadas a condições como a epilepsia e refletiu: "Durante a minha infância, costumavam dizer que a epilepsia estava ligada à função mental, e agora sei que não é. Eu enfrentei todas essas barreiras. Não foi fácil." A epilepsia, ou distúrbio convulsivo, é definida pela American Association of Neurological Surgeons como uma condição em que o cérebro apresenta atividade elétrica anormal, levando a múltiplas convulsões. Ela pode ser causada por lesões cerebrais, falta de oxigênio no nascimento ou histórico familiar de convulsões. Deficiências invisíveis, como a epilepsia, estão recebendo cada vez mais atenção, com figuras públicas como Boyle compartilhando suas experiências pessoais. De acordo com a National Epilepsy Training, Boyle está entre várias pessoas notáveis, incluindo Elton John, Lil Wayne e Theodore Roosevelt, que foram abertas sobre suas lutas com esse distúrbio cerebral. Esse aumento de conscientização está ajudando a reduzir o estigma e promover uma melhor compreensão da epilepsia. Ela também sofreu abuso em casa. Além do abuso físico e verbal que sofreu na escola, Susan Boyle revelou posteriormente que seu pai também era propenso a comportamentos violentos. Em uma entrevista sincera ao The Daily Mail, Boyle compartilhou que seu pai, embora fosse um bom homem, tinha um temperamento explosivo. Ela explicou que ele direcionava sua raiva para ela e a machucava. Boyle destacou que seu pai não tinha a intenção de causar dano, mas ela admitiu que a dor ficou com ela por muitos anos. Ela expressou que, com o tempo, aprendeu a deixar isso para trás, vendo como parte do processo de crescer e amadurecer. Essas alegações foram corroboradas por uma fonte anônima, que sugeriu que as ações abusivas do pai de Boyle estavam relacionadas às suas experiências durante a guerra. Para complicar ainda mais a situação, os pais de Boyle, em sua tentativa de protegê-la, adotaram uma abordagem altamente protetora. Refletindo sobre a natureza excessivamente protetora deles, Boyle disse em uma entrevista de 2011 ao The Daily Mail que se sentia como se tivesse sido envolvida em algodão e que seus pais achavam que estavam agindo em seu melhor interesse. Esse instinto protetor também se estendeu à vida pessoal de Boyle, especialmente quando se tratava de seus relacionamentos românticos. Ela lembrou como, aos 25 anos,
seu pai desaprovou um namorado que ela tinha. Boyle refletiu que seu pai decidiu que o relacionamento não era bom para ela, acreditando que ela era jovem demais e imatura para lidar com isso. Seu noivo cancelou o casamento. De acordo com as informações mais recentes, Susan Boyle continua solteira, apesar de ter sido noiva no passado. Em uma entrevista de 2009 ao The Daily Mail, Boyle falou sobre seu curto, mas significativo relacionamento com um homem chamado John, que marcou seu primeiro envolvimento romântico genuíno. Refletindo sobre aquele período, Boyle compartilhou que ele a pediu em casamento apenas 7 semanas após o início do relacionamento, apesar do fato de que o afeto físico deles havia se limitado a um rápido beijo na bochecha. No entanto, ele acabou ficando receoso e cancelou o noivado. A experiência fez com que Boyle ficasse receosa de confiar romanticamente em alguém por vários anos. Ela falou sobre o impacto emocional, admitindo: "Isso me deixou triste de certa forma. Faz você se sentir pouco atraente. Você sente que a vida está passando por você. Mas pensei, talvez haja algo para mim mais tarde. Eu sempre fui otimista." O otimismo inabalável de Boyle tem sido uma força constante em sua vida, ajudando-a a enfrentar inúmeros desafios e tragédias desde jovem. Levou anos até que seu sonho de uma carreira musical se tornasse realidade, um testemunho da resiliência e determinação que moldaram sua jornada. A morte de sua mãe. Um capítulo profundamente emocional na vida de Susan Boyle gira em torno da perda devastadora de sua mãe, Bridget Boyle, que foi uma fonte constante de apoio e incentivo para os sonhos musicais de Susan. Bridget faleceu em 2007, apenas 2 anos antes da vida de Susan mudar para sempre com sua ascensão à fama internacional no Britain's Got Talent. De maneira semelhante, Boyle perdeu seu pai em 1999. Refletindo sobre esse período desafiador, Susan compartilhou com o The Daily Mail: "Em um momento como esse, você pode ser forte ou desmoronar. Eu havia perdido um pai, mas minha mãe havia perdido um parceiro de toda a vida. Eles se casaram em 1936 e nunca haviam ficado separados. Ela estava devastada." A perda de sua mãe teve um impacto profundo em Susan. Ela revelou ao The Mirror: "Depois que a mamãe faleceu, não percebi totalmente o impacto até talvez 6 meses depois. Foi quando a solidão se instalou e não havia ninguém por perto, exceto meu gato, Pebbles. Quando você perde alguém tão poderoso como sua mãe, você sente que parte de você é levada embora, e isso afeta sua confiança." Apesar do impacto emocional da morte de sua mãe, Susan encontrou força na fé inabalável de sua mãe em suas habilidades. Mesmo nos momentos em que pensou em desistir de seus sonhos musicais, ela se sentia motivada pela promessa que fizera à sua mãe. Em uma entrevista ao The Mirror, Susan explicou que sua mãe sempre imaginou um futuro brilhante para ela e a incentivou a seguir seu talento, não importando os obstáculos. Refletindo sobre sua jornada antes do Britain's Got Talent, Susan compartilhou: "Fui a cerca de 12 audições antes do Britain's Got Talent. Todo mundo passa por essa fase em que quer desistir, e se eu não tivesse prometido à minha mãe, eu teria desistido. Tenho que ser honesta com você." Bridget Boyle teve Susan aos 47 anos, fazendo dela a 9ª e mais jovem filha da família. A dinâmica única de ser a caçula, junto com as deficiências invisíveis de Susan, provavelmente criou um vínculo mais forte entre mãe e filha. No entanto, essa proximidade também trouxe seus próprios desafios. De acordo com o The Daily Mail, Bridget tinha preocupações sobre se sua filha mais nova, algum dia, seria capaz de viver de forma independente, o que causava certa ansiedade em Susan. Bridget também lutava contra a ansiedade, algo que Susan mencionou em suas declarações. Ela foi ridicularizada em sua primeira grande estreia musical. A paixão de Susan Boyle pela música era evidente desde a infância,
e sua jornada musical começou com o incentivo de seus pais. Com o apoio deles, Boyle conseguiu mostrar seu talento em clubes locais e se envolveu ativamente na vida musical de sua igreja católica local. Embora alguns fossem céticos em relação às suas ambições musicais, a determinação de Boyle permaneceu firme, graças em grande parte à crença inabalável que sua mãe tinha nela. Em uma entrevista de 2019 ao The Irish News, Boyle refletiu sobre como a música foi uma fonte constante de conforto e escapismo para ela, descrevendo-a como sua bolha, um espaço seguro em meio às dificuldades que enfrentou, especialmente durante os anos escolares, que foram marcados pelo bullying. Através de tudo, a música ofereceu consolo e ela encontrou apoio em sua família e amigos. Boyle costumava falar sobre sua mãe como o modelo mais importante de sua vida, incentivando-a a seguir seus sonhos e buscar uma carreira na música. O caminho de Boyle até a fama foi construído sobre anos de persistência e um sonho que nunca vacilou. Embora seu objetivo fosse se tornar uma cantora profissional, sua primeira grande audição aconteceu no palco do Britain's Got Talent em Glasgow, na Escócia, depois de ela já ter se apresentado em 12 outros programas. Esse marco foi especialmente significativo, pois ela tinha 47 anos na época. Sua audição, onde ela fez uma interpretação poderosa de I Dreamed a Dream, se tornaria icônica, deixando uma impressão inesquecível nos jurados e cativando o público ao redor do mundo. No entanto, apesar de seu talento inegável, Boyle enfrentou um desafio inesperado e doloroso. Alguns membros da plateia, na estreia do programa Britain's Got Talent, em 2009, reagiram a ela com risadas e zombarias. Esse momento de zombaria pública se tornou um ponto de virada na percepção da sociedade sobre beleza e talento, levando o The Guardian a publicar um artigo de opinião intitulado "Não foi a cantora Susan Boyle que era feia no Britain's Got Talent, mas a nossa reação a ela." Ela ficou sobrecarregada com sua fama repentina. Quando Susan Boyle apareceu no Britain's Got Talent, ela não apenas cativou o público com sua voz impressionante, mas também quebrou estereótipos, provando que o talento não tem idade. Suas apresentações ressoaram profundamente com os espectadores, demonstrando que a grandeza pode surgir em qualquer fase da vida. No entanto, a rápida ascensão à fama trouxe uma série de desafios para Boyle. A atenção da mídia se tornou tão intensa que a confinou em sua casa, onde ela lutava com o constante escrutínio e a invasão de sua privacidade. Essa pressão destacou a natureza ambígua da fama, onde o próprio talento que a lançou ao estrelato também fez sua vida pessoal parecer desconfortavelmente exposta. No meio da onda de interesse da mídia e do crescente número de fãs, Susan Boyle também enfrentou um conjunto diferente de incertezas. À medida que sua vida se transformava, ela se viu insegura sobre as amizades que surgiram em torno de seu sucesso repentino. Em uma entrevista ao The Daily Mail em 2011, Boyle revelou seus medos de perder essas novas conexões. Ela admitiu sentir-se insegura quanto à durabilidade de suas amizades, o que a deixava lutando para dormir em paz. "Eu tenho a insegurança de que meus amigos não serão meus amigos depois de um tempo", ela compartilhou honestamente. Boyle também reconheceu a sensação desconhecida de se sentir bem-sucedida. Ela refletiu sobre sua jornada, dizendo: "Quando eu fui para o Britain's Got Talent pela primeira vez, eu tinha uma sensação de fracasso, e isso ainda faz parte de mim. Superar uma vida inteira de dúvidas sobre si mesma e abraçar seu sucesso recém-descoberto se mostrou um desafio complexo, tornando difícil para Boyle aceitar plenamente as mudanças profundas em sua vida. Ela foi internada em uma clínica de saúde mental. Durante a temporada de 2009 do Britain's Got Talent, Susan Boyle recebeu um apoio imenso e amor de seus fãs. No entanto, a grande final do programa tomou um rumo inesperado quando o grupo de dança Diversity
conquistou o primeiro lugar. E Boyle, amplamente favorita para vencer, foi nomeada vice-campeã. Muitos telespectadores ficaram chocados, acreditando que Boyle merecia levar o prêmio para casa. A perda foi especialmente difícil para Boyle, que era a favorita e carregava as esperanças de muitos. Após o resultado, surgiram rumores de que, em um momento de frustração, Boyle teria jogado água no gerente de palco do programa, supostamente dizendo: "Eu odeio esse programa." Naquela mesma noite, seu comportamento se intensificou, levando os funcionários do hotel a chamar a polícia devido às suas ações incomuns. Após o incidente, Boyle foi internada no The Priory, uma clínica de saúde mental renomada, para um período de recuperação. O desfecho da participação de Boyle no Britain's Got Talent chamou a atenção do órgão regulador de mídia do Reino Unido, o Ofcom, que considerou abrir uma investigação sobre como o programa lidou com a situação. Surgiram reclamações de que os produtores não haviam dado o suporte adequado a Boyle, dada sua evidente vulnerabilidade emocional nos dias que antecederam a final. Relatórios do Evening Standard destacaram preocupações sobre o dever de cuidado proporcionado pelos produtores do programa, com questionamentos sobre o quão bem Boyle estava preparada para lidar com a pressão intensa da fama repentina. O chefe do departamento médico do The Priory, citado pelo Daily Mail, sugeriu que os produtores não haviam cumprido totalmente suas obrigações, embora um porta-voz do programa negasse que tenha havido pressão indevida sobre Boyle para que ela se apresentasse. Piers Morgan, um dos jurados do Britain's Got Talent, reconheceu os desafios únicos que Boyle enfrentou durante sua ascensão meteórica à fama. Em uma aparição no GMTV, Morgan apontou a natureza sem precedentes da jornada de Boyle, afirmando: "Ninguém teve que lidar com o tipo de atenção que a Susan teve. Ela foi de anônima a ser a mulher mais baixada da história." A querida irmã de Susan Boyle faleceu em 2015. 8 anos após a devastadora perda de sua mãe, Bridget, Susan Boyle enfrentou outra tragédia dolorosa com a morte de sua irmã, Bridie, que faleceu de câncer em 2015, aos 73 anos. Sendo a mais jovem de 9 irmãos, Susan tinha um vínculo especialmente próximo com Bridie, que havia sido uma fonte constante de apoio tanto em sua vida pessoal quanto em sua carreira turbulenta após o Britain's Got Talent. Em uma entrevista para o The Mirror, Susan falou abertamente sobre a influência de Bridie em sua vida e carreira. "Ela era honesta e me ajudou ao longo da minha vida e da minha carreira", compartilhou Boyle. "Ela não tinha medo de me dizer que eu estava ficando cheia de confiança demais." A perda de Bridie foi profundamente sentida por Susan, e ela destacou a necessidade da família de ter privacidade durante esse momento difícil de luto. "Sinto falta dela todos os dias e nós, como família, precisávamos desse tempo tranquilo para lamentar em paz", explicou. No mesmo ano da morte de Bridie, Boyle optou por afastar-se de sua intensa agenda de trabalho, tirando uma pausa muito necessária das gravações. Durante esse tempo, ela se concentrou em passar momentos de qualidade com sua família próxima, particularmente com sua sobrinha, Joanne, que além de apoiar profissionalmente Susan como assistente pessoal, também compartilhava um forte vínculo pessoal com ela. Durante esse hiato, Susan continuou priorizando seus relacionamentos familiares e desfrutando do conforto de seu círculo íntimo. Apesar do tempo afastada, a música permaneceu uma paixão constante. Em novembro de 2016, Susan Boyle lançou seu 7º álbum, A Wonderful World, que contou com belos duetos com as lendas da música Michael Bolton e Nat King Cole, encantando seus fãs com seu som característico. Susan Boyle enfrentou encontros assustadores com invasores ao longo dos anos. Em 2010, ela foi confrontada por um adolescente invasor em sua casa em West Lothian. Após retornar de uma gravação de um single beneficente com um amigo, a estrela do Britain's Got Talent
se viu em uma situação perturbadora quando se deparou com o invasor nas escadas de sua casa. Felizmente, após uma investigação minuciosa, foi confirmado que nada havia sido roubado. Apesar disso, o incidente deixou Boyle visivelmente abalada. Um amigo contou ao The Scottish Sun: Susan está ilesa, mas obviamente muito chocada. O cara a viu entrar e passou por ela correndo. Embora um jovem de 16 anos tenha sido posteriormente preso em conexão com o incidente, ele acabou sendo liberado sem acusação. Apenas 2 anos depois, Boyle viveu outra invasão desconfortante, desta vez por um fã obcecado. O incidente ocorreu no Hope Street Hotel, em Liverpool, onde o fã tentou segui-la até o seu quarto após ela retornar de uma apresentação no musical I Dreamed a Dream, no Empire Theatre. Apesar da recusa de Boyle em interagir com ele e de recusar um autógrafo, o fã persistiu em sua perseguição. Uma fonte revelou ao Mirror: a atenção que ela estava recebendo dos fãs estava um pouco demais, especialmente considerando o que aconteceu em sua casa recentemente. A última coisa que ela precisava era de alguém tentando entrar no seu quarto. Esses eventos destacaram as dificuldades que Boyle enfrentava ao equilibrar sua imagem pública com sua segurança pessoal. Ela enfrentou comportamentos perturbadores de jovens locais. Após enfrentar dificuldades para se adaptar à casa recém-adquirida após sua ascensão à fama, Boyle decidiu voltar para a casa de sua família, onde havia crescido. No entanto, seu retorno foi recebido com hostilidade, especialmente por um grupo de adolescentes locais que expressaram seu desagrado de maneiras alarmantes. Relatórios surgiram sobre Boyle sendo perseguida até sua porta, tendo pedras jogadas nela e até papéis incendiados lançados em sua direção desde que voltou para sua casa de infância em West Lothian. Apesar desses incidentes inquietantes, Boyle manteve-se firme. Em uma entrevista ao Mail on Sunday, ela deixou claro que não deixaria que esse tipo de intimidação a afastasse. Foi onde cresci com minha mãe e meu pai e tem memórias, disse ela. Por que eu deveria me mudar por causa de um grupo de meninos tolos que aos 15 anos deveriam saber melhor? Apesar desses desafios, Boyle encontrou consolo na bondade de seus vizinhos solidários. Ela falou com carinho sobre as pessoas ao seu redor, enfatizando os aspectos positivos de sua comunidade e como seus vizinhos a cuidavam, garantindo que ela se sentisse segura e amparada. Boyle expressou abertamente seu arrependimento por não ter filhos. Apesar da constante atenção da mídia, Boyle tem mantido sua vida pessoal privada. Embora os detalhes sobre seus relacionamentos e planos familiares tenham sido escassos, ela compartilhou algumas reflexões sobre casamento e filhos ao longo dos anos. Em uma entrevista à Lady Magazine, Boyle explicou sua visão sobre o casamento, dizendo: se eu tivesse um amigo homem, seria puramente platônico. Já estou sozinha há muito tempo para me casar, como foi relatado pelo The Mirror. No entanto, quando se trata de ter filhos, a perspectiva de Boyle é diferente. Agora, com mais de 60 anos, ela reconheceu que não planeja ter filhos biológicos, uma decisão que considera um de seus maiores arrependimentos. Em uma entrevista sincera de 2019 para o The Sun, ela disse: eu nunca tive filhos. Esse é o meu maior arrependimento. Mas eu amo crianças. Apesar disso, Boyle manteve-se aberta à ideia de acolher ou adotar filhos, acrescentando: eu tenho 58 anos, então tenho algo para trazer para a casa da minha família. Tenho uma casa maravilhosa, por que não compartilhá-la? Susan Boyle passou por uma separação de 2 anos com seu irmão, Jerry. Os desafios da fama afetaram pessoalmente Boyle, especialmente quando a riqueza adquirida após seu sucesso no Britain's Got Talent gerou uma disputa familiar. A divisão surgiu entre sua irmã Bridie, suas sobrinhas Jacqueline, Kirsty e Joanne, e seu sobrinho Alan de um lado, e seus irmãos Mary, John e Jerry do outro.
Relatos sugerem que Susan ficou afastada de Jerry por um período considerável. A briga começou quando surgiram acusações alegando que Jerry havia chantageado Susan por cerca de $75 mil para salvar seu negócio em dificuldades, o Instant World, da falência. De maneira perturbadora, foi alegado que Jerry teria até ameaçado tirar sua própria vida caso Susan não atendesse à sua demanda. No entanto, Jerry negou essas acusações em uma entrevista ao Daily Record, insistindo que as alegações foram fabricadas por sua irmã famosa. Jerry explicou ainda que Susan Boyle ficou no meio do conflito familiar e as coisas se agravaram quando se soube que ela estava ajudando o irmão com seus problemas financeiros. Essa revelação afetou profundamente Susan, com Jerry relembrando como ela desabou em lágrimas e negou veementemente as alegações de ameaça de suicídio. Em uma tentativa de amenizar a tensão, Susan expressou arrependimento não apenas pela situação com Jerry, mas pela maior divisão dentro da família. Jerry observou a tendência de Susan de evitar confrontos, apontando que ela frequentemente tentava manter a paz, dizendo aos outros o que eles queriam ouvir. Susan Boyle enfrentou um revés na saúde quando sofreu um derrame. Em 2022, Boyle enfrentou outro sério desafio de saúde, sofrendo um pequeno derrame que gerou preocupações sobre o impacto disso em sua carreira de sucesso. A notícia foi revelada durante uma aparição ao vivo no Britain's Got Talent, o mesmo palco onde ela havia conquistado a atenção do público 14 anos antes. Após uma performance com o elenco do West End de Les Misérables, na grande final da 16ª temporada, os co-apresentadores Declan Donnelly e Ant McPartlin a questionaram sobre seu retorno ao palco. Boyle compartilhou abertamente. É ainda mais especial para mim, na verdade. Em abril do ano passado, eu tive um pequeno derrame e achei que seria loucura voltar ao palco, mas eu consegui. Na mesma noite, Boyle foi ao Instagram para dar mais detalhes sobre sua jornada de recuperação. Compartilhando uma foto sincera nos bastidores, ela escreveu uma legenda emocionante, revelando o trabalho árduo e a determinação que ela havia investido no último ano para recuperar sua fala e habilidades vocais. Seu único foco havia sido voltar ao palco, e naquela noite, sua dedicação foi recompensada quando ela cantou a música que lançou sua carreira, I Dreamed a Dream. Essa revelação pessoal não só destacou o compromisso de Boyle com sua arte, mas também iluminou os desafios emocionais e físicos que ela superou para reconquistar seu lugar sob os holofotes. Esse foi o vídeo de hoje. O que você acha da vida de Boyle? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para saber mais informações. Obrigado e até a próxima!